O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. BBT. E começa agora a coluna que valoriza o esporte da região serrana. Está no ar o Pratas da Serra com Tairone Machado no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. Tairone, bom dia. Muito bom dia, Ulisses, muito bom dia, Iago, muito bom dia, obviamente, a você, amigo ouvinte, que está aí ligadinho conosco na Rádio Menina. E hoje, quinta-feira, você sabe, é dia de coluna Pratas da Serra. Coluna essa que resgata tudo que acontece no nosso esporte local, tudo que acontece aí de projetos que geram saúde, geram qualidade de vida, geram conquistas aí dos nossos atletas. Você sabe que você escuta aqui todas as quintas-feiras na Rádio Menina, na coluna Pratas da Serra. E hoje o nosso tema é um tema especial, inserção da mulher no esporte e ainda o esporte de combate, né? As artes marciais, pois estamos recebendo aqui no estúdio a Kelly Pereira, ela que é uma das instrutoras, atleta, professora ali do Leves Team, né? Representando aí a academia Leves aí com uma história de conquistas e também de propagação dessa modalidade. Então Kelly vai falar tudo pra gente hoje sobre diversas modalidades. Kelly, seja muito bem-vindo à coluna Pratas da Serra, um bom dia. Um bom dia, muito obrigada pelo convite, e pra mim é um prazer poder estar divulgando um pouquinho mais sobre essa modalidade. Vamos falar aqui sobre as artes marciais, né? Afinal de contas ainda existe um certo preconceito, porque não vou pôr meu filho ali porque ele vai ficar violento, não posso fazer porque eu já tenho uma idade avançada, mas a Kelly hoje vai explicar tudo, que isso aí é tudo balela. Se você quiser participar, você é criança, você é jovem, você é adulto, você é idoso, pode participar, porque gera muita saúde, muita qualidade de vida, e já você vai saber tudo sobre isso. Mas antes eu quero resgatar um pouquinho aqui o início, né, da Kelly, perguntando pra você como é que tu gerou essa vontade de iniciar nessa modalidade esportiva, ou seja, no boxe, no Muay Thai, tudo isso que você pratica, Kelly. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Certo, a minha história, ela se resume a 11 anos atrás, quando eu conheci, né, a atividade, e no início eu era apenas praticante, mas eu já me apaixonei desde o início pela atividade. Entrou com aquela vontade mais de saúde, de qualidade Exatamente, de vida. E por conhecer mesmo, eu sempre assistia, né, os filmes de luta e tal, e já despertava aquele interesse, e quando eu conheci eu descobri que realmente eu tinha algo ali a mais, né, e então eu fui praticando, né? E juntamente com o Leves, a gente montou na época o CT, e ele há muito tempo atrás ele tinha na academia onde ele trabalhava, ele tinha uma turma feminina de boxe. E depois, com o passar do tempo, né, ele me incumbiu dessa função, né? Perguntou se eu queria. E eu achei desafiador para mim e tal. Sou uma das precursoras aqui no estado. Como é que eu posso te dizer, iniciar, né, nessa modalidade, principalmente como instrutora, e ainda com turmas exclusivas para mulheres, assim, né? Aí foi onde começou o meu trabalho. Paralelo a isso, eu fui fazendo algumas lutas e tal, mas a partir do momento que eu comecei a dar aula, eu vi que ali era uma coisa que realmente eu gostava. Ali o foco era ali, né? Era ali. E assim, quem já fez uma aula, eu tive a oportunidade já de participar de algumas aulas experimentais com a Kelly. Caramba, assim, a energia daquilo, né? O alto astral daquilo é uma coisa que contagia, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores, porque lá no Leves tem as cordas, como é que não é o octógono, o ringue ali, né? Exatamente. Tem as cordas, tem tudo aquilo, quando tu sobe lá, tu se sente já o Rambo, né? Porque dá exatamente. Dá aquele negócio de vontade, né? E principalmente, por exemplo, no Muay Thai, que ela emana muito essa energia, essa disciplina, e você traz uma cultura, né, que é de fora, e realmente isso a gente sente essa sensação, dá uma diferença muito grande. E quando você tem essa oportunidade de você treinar num ringue profissional, que aquele ringue ele é profissional, então
dá toda essa diferença, dá uma emoção a mais. É muito bacana. Afinal de contas, ali no CT também tem, né? Porque às vezes quando a gente fala também em artes marciais, a gente vai mais direcionado o nosso pensamento para aquela questão de competição, de luta mesmo. Exatamente. Né? Mas ela tem distinção, né? Tem duas formas de se praticar as artes marciais. Exatamente. Tem a parte da competição, mas tem a parte de saúde, qualidade de vida, que é um dos focos de vocês ali também, né? Isso. O nosso principal foco realmente é voltado a essa... o que o público vem buscando hoje em dia, que é realmente pegar o condicionamento, resistência, se fidelizar numa atividade e desmistificar um pouquinho, né, essa diferença entre a luta, né, de combate e o esporte em si. Então, assim, é muito prazeroso a partir do momento que você começa a praticar, né, como tu falou inicialmente, todas as pessoas podem praticar, independente de idade. A gente tem turmas infantis, trabalha-se muito essa disciplina, o respeito, né, e pras pessoas, pros adultos de modo geral, a maioria vem buscando para condicionamento, realmente, emagrecimento, gastar energia, reduzir os níveis de estresse. Então, assim, tem muitos benefícios. E a gente tira nessa parte só da luta, né, do contato em si. Você aprende a parte técnica, que até chegar realmente a essa evolução, a grande maioria tem alguns atletas que daí optam, né, por realmente querer lutar e tal, mas a grande maioria das pessoas mesmo querem para condicionamento. A porta de entrada acaba sendo a busca por uma prática esportiva. Exatamente. Né? Pra saúde, depois aqueles que vão vendo, não, eu tenho talento para isso, eu quero seguir. Exatamente. Isso, aí a gente direciona, né, para essa parte de competição, porque o ser atleta é totalmente diferente daquelas pessoas que só buscam, né, visar uma qualidade de vida e gastar energia, porque hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida e às vezes você não consegue, até você busca fazer uma academia convencional, mas aí daqui a pouco você já se desmotiva e tal. E a arte marcial não, né? Ali você pode dar soco, chute, você vai lá, você extravasa, então isso incentiva bastante os praticantes. Pensa naquele problema e põe aquele problema na joga luva, tudo ali, pode deixar lá com a gente que a gente tá preparado. Já deixou tudo lá, né? Certo. Eu acho que uma das coisas legais de falar também é essa questão da inserção feminina também, né, Kelly? Porque se você for analisar, hoje a mulher tá tomando o seu espaço, que parece até ser uma coisa ignorante, a gente tá falando, que ainda estar falando nisso, né, do protagonismo feminino, mas de fato ainda acontece alguns preconceitos. E um deles é em relação a lutas também, né? Sim. Que eu acho que agora já tá assim bem quebrado, né? Já está. Ainda bem, já tá superado essa questão, né? Já, e é legal assim, porque você percebe assim, eu nunca tive um preconceito muito grande. Mas é claro, a gente já teve pessoas que às vezes já praticaram alguma arte marcial e às vezes eles tentam de alguma forma assim questionar pra ver se realmente você entende, né? Isso é normal, a gente percebe assim que é uma forma um pouco mais sutil, mas como ainda mais eu que já tenho experiência de ringue também, então a gente também tá preparado para isso. Mas dentro, principalmente que nem do Muay Thai, que a gente tem a parte de disciplina, então quando você vê que a pessoa tá naquele nível ali, a pessoa já sabe, não, então realmente porque ela entende. E é legal, porque eu acabo às vezes sendo um pouco mais carrasca até do que os meninos, aí eles acabam tendo essa diferença e essa experiência assim, né? Mas é muito legal. É importante a gente estar divulgando também aqui na cidade, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, ainda não conhecem, então quando vê que, poxa, é uma professora, será que vai dar certo, né? E chega lá e acaba até suprindo aquela expectativa, né? E que acaba até por essa rigidez um pouco assim, mas de forma que você consiga mostrar que não, a mulher também tem. Não, eu vou falar uma experiência que eu tive, eu levei os alunos da universidade com a qual eu dou aula, para fazer uma aula experimental com a Kelly, né? Os marmanjos lá, no meio da aula, a Kelly já tinha que puxar na orelha, vamos, ainda não acabou, tá na metade. Exatamente. Porque os marmanjos ficaram de língua de fora, né? Exatamente, não, a gente faz jus ali. Tem que sugar mesmo. E, na verdade, com essa diferenciação, assim, as pessoas podem ficar tranquilas, porque quando elas buscam a qualidade de vida, não existe tantos contraindicações de participar, né? Exato. Diferente de para lutas. Para lutas você precisa ter um porte, você precisa ter um nível técnico, mas na qualidade de vida é liberado, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. A gente tem muitas indicações de médicos, psicólogos, a gente tem crianças com algumas necessidades especiais, aspecto autista, né? Então todo mundo pode participar. Quando a pessoa ela tem uma limitação, normalmente ela vem por ordem médica, né? E tal, não pode fazer tal exercício, a gente respeita. Sempre a gente pede, né, o atestado quando a pessoa tem uma certa restrição, porque a gente consegue adaptar o exercício. Às
vezes a gente tem, ali eu não tenho, mas a gente tem alguns conhecidos que também trabalham, né, que também são desse meio, e tem pessoas com necessidades especiais, pessoas cadeirantes que você consegue adaptar, né? Por exemplo, que nem o box é trabalhado, né, da parte superior, então a gente consegue adaptar o exercício adepto para qualquer tipo de pessoa. Caramba, isso é muito legal, porque é uma modalidade que também serve como uma forma de inclusão, e de inclusão, você inclui as pessoas através do esporte. Você estava me contando que tem algumas pessoas que têm algumas necessidades especiais, algumas deficiências que estão buscando exatamente, exatamente. A gente tem como adaptar, né? Então, assim, eu gosto muito do trabalho que eu faço, então isso se torna mais prazeroso. Então, quando você recebe uma pessoa que ele tem uma certa especialidade, ou enfim, ou uma certa limitação, para mim também é desafiador. Então, assim, é legal porque as duas pessoas estão empolgando a própria professora, né? Exatamente. Eu digo, que legal, é desafiador, então vamos lá, né? Então a gente recebe muitos casos assim, e quando a gente consegue ressarcir pelo menos um pouco daquela necessidade da pessoa, pra gente é muito prazeroso. Que legal, que bacana. Olha só, amigo ouvinte, você que tá ligadinho aí conosco na Rádio Menina, estamos falando aqui com a Kelly, ela que é instrutora ali do CT Leives, né? Que trabalha ali com boxe, vamos falar das artes marciais que vocês têm ali. Tem boxe, tem Muay Thai, tem... Conta um pouquinho pra gente. Tem musculação. Então, a gente trabalha com o boxe, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu e a musculação. Então, assim, a gente tem todas essas áreas, então provavelmente alguém vai se identificar com uma delas, pelo menos, né? Dá para experimentar lá, dá para conhecer o nosso espaço. O nosso treinamento fica ali na Avenida Presidente Vargas, né? Subsolo. Então, assim, a gente tem um centro... Embaixo ali do boliche ali, isso, super fácil de achar. E a gente tem um centro preparado especificamente de lutas, assim. Então, a energia é super legal, né? Então, é bem interessante. É muito bacana. Você que tá procurando uma atividade física aí, um exercício, fica a dica aí da coluna Pratas da Serra, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, se você quiser ou está procurando uma atividade aí pro seu baixinho, pra sua baixinha, ali também tem. Eu tive a oportunidade também de vivenciar as aulas que são ministradas ali especificamente para as crianças, e realmente me deu muita vontade de levar os meus filhos ali. Inclusive falei para aquele, quando der tempo eu vou trazer eles aqui, porque é muito legal, né? Muitas crianças participando também, né, muitas crianças, muitas mulheres. A gente tem turmas específicas, né, para esses grupos. As crianças também, porque às vezes os pais, eles não conseguem incluir uma atividade que a criança consiga gastar energia. E você gastar uma energia de forma extremamente produtiva e, claro, né, de maneira extremamente técnica, a gente cuida muito, porque quando você se fala de um esporte de contato, tem esse cuidado também. Então a gente sempre tem esse cuidado para trabalhar de maneira bem técnica com as crianças, e principalmente trazendo a disciplina, respeito. Eu cobro nota deles, então chega ali até tudo aliar, assim, né? Tudo aliado, né? Então, e a gente tem resultados excelentes, assim, né? Então, a gente sabe que é uma coisa que eles aprendem ali, mas vai ficar pra sempre, né? Porque é uma coisa que depois de você aprender uma vez, você jamais esquece. Então, uma das coisas que eu assim tiro o chapéu pra questão de artes marciais é justamente aquele processo histórico, né? Que toda arte marcial, ela vem de uma contextualização histórica, de ética, de disciplina, de autocontrole, né? De respeito, principalmente com o seu próprio corpo, com as pessoas que circundam, com a sociedade. Eu acho que inserir as crianças nisso é uma forma também como uma complementação da própria educação, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um problema gigante em questões comportamentais e educacionais com os nossos filhos, né? Hoje em dia tá muito difícil, tu é mãe, tu sabe, né? Que é verdade. É muito mais difícil na nossa época educar os filhos do que eram no tempo dos nossos pais. E eu acho que essas alternativas ou essas formas alternativas, como é a arte marcial, ela vem também como uma forma de mudar, talvez, um próprio comportamento negativo da própria sociedade, né? Exato. Então, trazendo e resgatando essa arte milenar, né? Exato. A gente tem crianças que sofriam bullying, né? Então a gente recebe, assim, são dois extremos, né? Às vezes aquela criança que é extremamente hiperativa, e às vezes o pai tem dificuldade, né? O pai e a mãe tem dificuldade de inserir ela em outras atividades, e eles acabam se encontrando lá por essa questão de disciplina. Mas a gente também tem aquelas crianças que são muito tímidas, né? E às vezes, assim, sofre. A gente tem histórico, né, de crianças que sofriam bullying e tal. Pela timidez, exatamente. Exato. As questões até com transtornos alimentares, enfim, que sofrem alguma dificuldade, que às vezes não consegue ter um bom desempenho na escola, na educação física e tal. Então você acaba inserindo ele numa atividade coletiva em que eles podem, através da própria limitação e conforme eles vão conseguindo fazer, eles vão evoluindo, eles desempenham tanto em casa
casa, a parte de disciplina em casa, com os colegas em sala de aula, porque eles sabem que eles não podem fazer aquilo fora, então eles têm essa disciplina. Acabam tendo um autocontrole. Acabam tendo um autocontrole, né? Então assim, a gente promove muito essa parte também, assim, é muito legal os resultados que a gente acaba adquirindo. Muito legal, olha, eu tiro o chapéu mesmo para as artes marciais como um todo, porque eu sei os efeitos que isso causa nas crianças e é muito bacana. Quando eu trabalhava em escola ainda, tinha um projeto do lado da escola, ou foi inserido um projeto social voltado para capoeira na época, e tinha muitos meninos assim agressivos, né? Se eles perdessem a bola no futebol, eles já iam pra pancada. Sim. E eles foram inseridos assim, nesse projeto de capoeira, em questão assim de 2-3 meses, o comportamento deles e o respeito deles passou a ser outro. É um ganho muito rápido nessa questão comportamental, né, Kelly? Dá uma diferença muito grande. Você inserir as crianças no ramo assim da arte marcial, é uma maneira que eles extravasam ali dentro. Porque de quantas crianças você tem com o mesmo estilo, vamos dizer assim, né? Aí chega você conseguir trabalhar isso e fazer com que eles melhorem como pessoas, assim, fundamental. É fundamental. Outro destaque que eu trago aqui, que nesse mundo tão corrido, nesse mundo tão complicado que nós estamos, que é a defesa pessoal, né? A autodefesa, né? Acho que as pessoas que de certa forma praticam essa arte marcial, ela também acaba sendo uma pessoa que tem uma possibilidade maior de defesa em alguns aspectos, como um assalto, como alguma coisa. Exatamente. Né? Acho que vocês trabalham isso também, assim. Muito, principalmente a luta em pé de maneira geral, hoje em dia ainda mais com várias questões de violência contra a mulher e tal. E normalmente quando a gente percebe esses casos que acontecem, a mulher ela demonstra uma certa fragilidade. Então, você praticar uma arte marcial te dá uma autoconfiança, um autocontrole, você melhora os teus reflexos. Então, assim, são várias questões que você consegue trabalhar e que você consegue ter uma evolução excelente. Hoje, a turma feminina, ela representa hoje na nossa academia grande parte, assim. Começamos pequenininho, foi indo, hoje em dia a gente tem a mulherada lá que gosta de praticar, não só, como eu falei, pelos benefícios físicos, mas exatamente por essas questões também. Psicológicas, emocionais, sociais, né? Exatamente. Acho que é muito bacana, e tem uma mulherada que dá uns chutes lá forte, rapaz do céu. São fortes, tem umas que às vezes chegam, eu acho que eu não tenho força, eu digo, tem. Aí é legal a gente trabalhar essa evolução, exatamente. Que bacana. Mas vamos falar agora então também, afinal de contas, depois dessa abordagem aqui, toda contextuação histórica aqui e comportamental das lutas, nesse final de semana agora a gente vai estar tendo um evento, o Campeonato Catarinense de Muay Thai, que vai acontecer ali no CT, né? Exato, vai acontecer agora sábado, a partir das 9 da manhã. Os ingressos são apenas R$20, né? Você pode ir o dia todo lá e vai estar o estado todo, a gente tem vários representantes ali do nosso treinamento, tem o Caliel, tem o Henrique, tem o Guilherme, que são nossos destaques ali também, entre outros que vão estar participando ali. Agora, só fazendo um parênteses aqui, até eu esqueci de falar, no dia que eu estive lá no CT, o Levis foi me falando, esse aqui é campeão mundial não sei aonde, esse aqui é campeão mundial, esse aqui tá... Caramba, o tanto de título que a gente tem, e a gente nem sabe disso. Exatamente, assim, por isso que eu digo, é muito importante esse espaço, né, que você está nos dando, assim, e tal, pra gente poder divulgar, porque assim, Lages tem um cenário muito importante, né? A nível mundial, né? A nível mundial, né? E se Deus quiser, esse ano a gente vai trazer mais títulos pra cá. Não, tem que compartilhar com a gente pra gente poder divulgar isso aqui na coluna. Eu me apavorei, assim, porque ali naquele horário que eu tava, tinha um monte de gente que foi pra Tailândia, que foi não sei aonde. Exatamente. Caramba, Lages tem uma tradição, então, por assim dizer. Tem uma tradição, exatamente. E o Muay Thai mesmo raiz, né? Que é de lá da Tailândia mesmo, como é feito lá, como é desde da nomenclatura até os movimentos em si, sendo que eles nem sentem muitas dificuldades quando vão pra lá, porque as questões técnicas, graças a Deus, são bem aprimoradas. Praticamente tudo que faz na Tailândia faz aqui também. Inclusive também. Tem uns intercâmbios, né, que o Levis estava me falando que os instrutores, o Levis, mais especificamente, que é um dos porta-vozes aqui no Brasil, exatamente, no estado, né? Ele é que leva a seleção brasileira, né, então tem um respaldo bem grande, assim, né, nesse celeiro, ele que é o primeiro, né, nessa... Olha pioneiro só. Aqui, né? Pioneiro, pode-se dizer assim, no Brasil.
Exatamente, né? A nível nacional. A nível nacional. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade e fica muito feliz de saber que aqui no sul do Brasil a gente tem aí grandes atletas aí no... Que legal, muito bom saber. Então, olha, se você quiser ver, assim, ó, um campeonato, ó, podemos dizer, pelo fato de termos tantos campeões mundiais aqui na nossa cidade, celeiro aqui, então se você tem essa vontade de assistir, vai ali no próximo dia 25, né? Isso, dia 25 é domingo. Sábado, dia 25, 26 domingo. Dia 25 sábado, a partir de que horas, Kelly? A partir das 9. A partir das 9 já começa. Já começa. E vai o dia todo? Vai o dia todo. Então são seletivas, algumas categorias são, né, tem as semifinais, enfim, né? Mas é muito legal, é bem, né, você já curtiu praticando, você imagina você vendo a galera lutando lá. Então é bem legal. É que o ambiente, assim, também é cheio de luzes, né? Exatamente, é muito legal. Toda aquela parte show business, assim, né? De luzes, de entrada, é muito legal, tal, assim, né? O pessoal vai se sentir bem, tenho certeza que vão gostar. Quais seriam as lutas, assim, que você destacaria, ó? Vai estar o dia todo, mas essa e essa luta você não pode perder. A gente tem ali no juvenil, a gente tem o Guilherme, que é nosso representante, né? Guilherme Souza. E daí no Pro-AM, no AM, temos o Caliel e o Henrique Arnett, que são os nossos, hoje, então, os nossos destaques, né? O Calhau, que também foi vice-campeão mundial, que tá almejando agora, se Deus quiser, né? Calhau, inclusive, tá se graduando em educação física, tudo, exato, né? Tá no caminho ali também, né? Então, são os nossos grandes destaques. Então, a gente convida aí a população para que venham assistir e tal, prestigiar a nossa galera ali, porque vai estar o estado todo. O pessoal vem, eles trazem torcida, trazem tudo. Então, a gente tem que cumprir lá também, né? Tem que estar fiel ali também. Mas tem umas lutas também que também são a seletiva pro brasileiro, né? Sim, todas, na realidade, os campeões e vice da categoria já tem a vaga. Campeão e vice. E como é que funcionam as divisões de categoria no Muay Thai? É por peso? Por peso. Eles têm o peso específico, né? Por cada categoria, por idade, né? Tem algumas que eles exigem uma certa proteção quando são menores e tal, né? Acima, quando é pro AM, daí eles já são só as proteções básicas, como cotovelo, caneleira e tal, obviamente, né? Protetor bucal, né? E as luvas. Então é bem legal, é muito interessante. Bacana. Assim, bem massa. Então vamos reforçar o convite aqui, ó. Então, no próximo sábado agora, se eu quiser comprar ingresso, como é que eu faço, Kelly? Pode chegar direto lá no CT, a gente já tem os ingressos à venda, ou na hora mesmo a gente tem Vai lá. Vai ter na hora a bilheteria na hora lá. O mesmo valor. Beleza, R$20. R$20, vai lá, aproveita, se tiver que sair, voltar, né? Senão a gente tem todo o aparato lá pro pessoal também. Tranquilo, então. Falado aqui, Kelly, faltou a gente falar sobre algum assunto, tocar em algum tema que a gente não tocou aqui, agradecer alguém que você precisaria agradecer, como é que tá, como é que não tá, algum tópico que a gente não falou, ou será que conseguimos contemplar aqui nesses 20 minutinhos? Olha, eu acho que a gente conseguiu, né, esmiuçar, assim, um pouquinho mais desse cenário, né, essa diferenciação para quem não conhecia, né, nós temos sim uma instrutora, mulher, eu tenho muito orgulho de ser uma das pioneiras, e aqui no estado hoje a gente está promovendo, hoje em dia já existem mais mulheres que conseguiram através até de mim, eu fico muito feliz. Legal, né? De poder, né, divulgar isso e saber que a gente incentiva também outras mulheres, né, a não só praticar, mas também como futuras instrutoras, por que não, né? Então eu agradeço bastante, agradeço o convite de poder estar divulgando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho e fazer com que Lages aí conheça um pouquinho mais sobre o Muay Thai. Caramba, a gente que agradece aqui a tua aceitação aí no convite, aproveita e manda um abraço pro Leives, né? Carlos Leives, ele que é um dos precursores aí também. Hoje, por razões profissionais, não pôde estar aqui conosco, mas acho que a Kelly representa muito bem, e quando o Leives falou, professor, não vou conseguir chegar lá, e ele já indicou a Kelly, já fiquei feliz, porque eu acho que você representa realmente aquela coisa que a gente defende tanto aqui lá tem índices altíssimos de violência contra a mulher, de desrespeito contra a mulher, e cada situação ou cada posição feminina que se destaca, a gente faz questão de trazer aqui. No esporte não é diferente, então eu fiquei muito feliz quando tu disse que poderia estar aqui, e agradecer e dizer assim, ó, o espaço aqui é de vocês, manda divulgação pra gente, que a gente sempre que vocês tiverem algo a divulgar, a gente vai estar divulgando aqui, o microfone é de vocês. Muito obrigada, agradeço mais uma vez, né, pelo convite, e um abraço a todos os ouvintes aí da Rádio Menina. Beleza, agradecemos então a Kelly, conversamos hoje tudo sobre lutas aí, né, a inserção da mulher aí também nessas artes marciais, agradecemos e mandamos um abraço aqui especial
ao nosso amigo Clineu Soares, que tá sempre ligadinho conosco, mandou mensagem pra gente, então um abraço aí pro Clineu. Deixa eu mandar um abraço também pra Adriana, pro Beto, pra Larissa, pro Júnior, a galera lá da Ciclis Beto, patrocinador aí da coluna Pratas da Serra, e obviamente um agradecimento especial a você, amigo ouvinte, que esteve conosco ouvindo até agora aqui hoje sobre o tema artes marciais. Não esquece, voltamos na próxima quinta-feira, sempre trazendo os destaques do esporte local aqui na coluna Pratas da Serra. Você ouviu Pratas da Serra com Tairone Machado no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. BBT